Um dos principais aspectos está voltado, como eu te disse, à comunicação. A comunicação em qualquer negócio é fundamental. Estatísticas mostram que, pasmem nesse número agora, tá? Quando se busca a raiz das disfunções, dos problemas que ocorrem nas empresas, quando se busca a raiz, a última instância, normalmente mais de 70% estão ligados a problemas de comunicação. Então, às vezes, algo que foi dito que o outro, por ter um ruído naquela comunicação, não entendeu direito e que passou para um terceiro. Aí a gente pode imaginar uma série de situações, né? Às vezes você pediu um produto e o fornecedor entendeu outro. Vou dar um exemplo de uma farmácia, com a qual eu fiz uma consultoria há pouco tempo. Pasmem, não sei quem atua nesse ramo, mas farmácia, grande parte delas ainda fazem pedidos por telefone. E vejam comigo, quantos produtos farmacêuticos têm nomes parecidos? Muitos. Então, a chance de termos ruídos nesses pedidos para esse ramo especificamente é muito grande. Concordam comigo ou não? Então isso pode ocasionar uma série de disfunções. Então, pegando mais um exemplo prático para mostrar para vocês o quanto que a comunicação pode afetar o resultado do negócio. Forma de pagamento, por exemplo, esse mesmo exemplo da farmácia. Você quer pagar em quantas vezes? Ah, você falou 3, ele entendeu 6, ou vice-versa. Então o cara vai lá e manda 6 boletos em vez só de 3, ou o contrário. Então uma série de problemas podem ocorrer por uma comunicação inadequada ou incipiente nessa relação aí que nós temos, tanto com os nossos pares, nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos clientes e por aí vai. Então para isso é fundamental que nós tenhamos uma comunicação cada vez mais clara e eficaz com todos os envolvidos no nosso negócio. Outro ponto super importante é a habilidade de escutar de forma ativa. Escutar de forma ativa. Veja, quantas vezes vocês se depararam em situações que vocês estão fazendo mais de uma coisa, e chega alguma outra pessoa falando algo para vocês. Normalmente a coisa não flui bem, né? Você deixa de fazer bem uma coisa ou outra, ou você ouve a pessoa, ou faz o que você estava fazendo, ou deixa de fazer o que estava fazendo para atender a pessoa e por aí vai. Então, numa relação com fornecedores e principalmente com clientes, a ideia é que nós tenhamos, de fato, uma audição ativa, voltar toda a atenção para aquele momento, para que ele perceba que nós estamos, de fato, dando atenção devida e, consequentemente, podemos dar uma devolutiva, um feedback adequado ao que foi dito. Lembra do exemplo que eu falei do cliente que chegou esbravejando? Isso pode ser, por exemplo, uma consequência de uma escuta que não foi ativa, que ouviu de qualquer jeito, processou a informação e a consequência foi um problema. Seja numa entrega, seja na qualidade, no tempo de um produto, seja um serviço que era um, mas foi entregue outro, uma série de fatores que podem ocorrer em função de não haver uma escuta ativa. Outro ponto, fazer perguntas poderosas. Vocês perceberam quantas perguntas eu já fiz para vocês? Eu já perdi a conta, mas te asseguro que foram mais de 15. Por quê? A ideia é que vocês desenvolvam a capacidade de reflexão. Isso se dá num processo de atendimento. Nesse contexto aqui, eu estou na posição aqui do orador, de quem está apresentando o conteúdo. Percebam que, por analogia, quando vocês estiverem com fornecedores e com clientes, por exemplo, são as relações mais recorrentes aí, que afetam o resultado, vocês estarão como esse condutor, como esse interlocutor que emite a fala, que emite a informação. Mas se vocês, por exemplo, numa venda de um produto ou de um serviço, suponhamos que o seu cliente trouxe a informação de que o seu produto está mais caro do que o concorrente. Diante desse fato, naturalmente, nós podemos simplesmente concordar com ele. De fato, o concorrente tem um produto mais barato. Se isso ocorrer simplesmente dessa forma, o que deve acontecer? O cliente simplesmente vai para o concorrente. Você deu um convite para ele ir para lá. Por quê? Não houve a utilização desse recurso de perguntas inteligentes. Então vamos ressignificar, vamos pensar de que forma esse mesmo contexto poderia ser conduzido. Você poderia virar para ele, por exemplo, e falar: Fernando, caro em relação a quê? Aqui você está comparando o meu produto. E aí, ele, se for fato verídico, ele vai falar sobre qual é aquele concorrente. E cabe a você desenvolver essas perguntas, fazendo uma série de outras, como por exemplo, ok, mas o concorrente tem a qualidade
do meu produto ou do meu serviço? Ele tem, por exemplo, uma pronta entrega, como você disse, que eu percebi na escuta ativa, que você precisa de imediato? Você tem que perguntar isso para ele, para que você entenda qual diferencial você tem em relação ao que ele está buscando. E aí ele vai refletir, e a ideia é que a partir dessas perguntas poderosas, ele entenda o seguinte: de fato, o produto ou serviço que a Alisson está me oferecendo tem um ou um conjunto de diferenciais que aquele concorrente não tem. Logo, mesmo sendo mais caro, que é o fato, mas ele conseguiu enxergar, através das perguntas, que vale a pena pagar um pouco mais caro porque o seu produto ou o seu serviço tem uma série de diferenciais que ele precisa para sanar aquela dor, aquele problema. Mas se não há esse drive mental, essa habilidade de fazer perguntas, simplesmente isso não vai acontecer. Então é importante que haja esse desenvolvimento dessa habilidade de fazer perguntas. Ajustar a linguagem e o tom de voz de acordo com o interlocutor. Eu, por exemplo, aqui estou fazendo isso a todo momento. Eu acelero, eu desacelero a minha voz, eu falo alto, eu falo mais baixo. Isso tudo é para fazer com que vocês interajam, para fazer com que vocês despertem. Então, tudo isso são estratégias de PNL que vocês, guardadas as proporções, também devem aplicar na relação do dia a dia de vocês com seus clientes, fornecedores, todos os pares, todos os envolvidos, parceiros e por aí vai. É uma grande habilidade que deve ser desenvolvida na busca dos melhores resultados.